Bom, agora falando da matriz quadrada 4, que é a próxima questão. Essa questão ela simplesmente quer que a gente construa uma matriz seguindo algumas propriedades. Que a parte externa dela é preenchida com zeros, a parte interna, que é um quadrado, que vai ter uma certa distância das bordas de n sobre 3, né? Tem que ser preenchida com uns, o centro tem que ter um 4, a diagonal principal tem que ter só 2 e a diagonal secundária tem que ter só 3. Eu resumi um pouco o enunciado, mas a gente vai ver com calma. Então, tem outro detalhe que é a entrada do tipo EOF. E, bom, a ideia dessa questão é basicamente só fazer o que o enunciado está falando. Acho que a única pegadinha em si é que você tem que tomar cuidado com a sobreposição quando você for fazer as diagonais. As diagonais elas não podem sobrepor os uns aqui do meio. Mas fora isso, a gente vai puramente seguir o enunciado. Então, a primeira coisa é que ele quer que a parte externa seja preenchida com zero. Então, eu vou declarar aqui um n, que vai ser a dimensão da matriz, né? E eu vou colocar esse scanf num while, porque tem que ser, a gente tem que fazer a leitura enquanto não for o fim do arquivo, né? Que é esse end of file. Então, while scanf, diferente de EOF. Agora, a gente já tem a dimensão da matriz, a gente pode declarar uma matriz n por n. E a primeira coisa que eu vou fazer é preencher ela com zeros. Então, para cada linha da nossa matriz, e agora para cada coluna da nossa matriz, eu vou falar que a posição atual vai ser um zero. Legal. Então, essa primeira parte de preencher a área externa com zero está feita. A próxima parte é que eu tenho que preencher esse quadrado central de uns. Só que esse quadrado central ele tem uma distância das bordas, que é o tamanho da matriz sobre 3, que é n sobre 3. Então eu tenho que começar em n sobre 3, né? Se eu fizer aqui, por exemplo, 11. 11 sobre 3, arredondado para baixo, por conta do c, já que é a divisão inteira, vai virar 3. Então eu tenho que começar na linha 3, 0, 1, 2, 3. Eu começo na linha 3 e também na coluna 3. Então é isso. Não tem muito segredo essa parte também. Para cada coluna agora, só que eu vou começar em n sobre 3. Enquanto for menor que n menos n sobre 3, já que seria a última linha menos esse intervalinho aqui, que é n sobre 3. Então eu vou só até esse limite. E mais. E só repetir a mesma coisa para o j, né? j igual a n sobre 3. Eu estou colocando em parênteses só para ficar mais claro também. N menos n sobre 3, j mais. Opa. Legal. E aqui teve um problema no parênteses. Toma cuidado. Aqui. Tá. Com isso, a gente já está iterando exatamente a região que a gente tem que preencher com 1. Então é só falar matriz de j igual a 1. Agora, a gente só precisa cuidar das diagonais. Só que tem aquele detalhe, que é a sobreposição. Para cuidar das diagonais, com certeza eu acho que vocês fizeram alguma outra questão da lista que já dá uma ajuda nisso. A gente vai iterar a matriz normalmente, como a gente estivesse lendo ela na entrada ali, né? Como a gente estivesse lendo a matriz. Só que eu só quero preencher as diagonais se for zero. Eu não quero sobrepor os uns. Então, se o meu elemento atual for zero, eu vou preencher. Legal. E como é que eu preencho? A diagonal principal é 2 e a diagonal secundária tem que ser com 3. Para preencher a diagonal principal, a condição que eu tenho que cumprir é i igual a j, que é a condição da lista. E é fácil de ver, né? Tipo, aqui é a posição 0, 0, aqui é a posição 1, 1, aqui é a posição 2, 2 e assim por diante. Agora, a outra condição talvez não seja tão visível, mas é n menos i menos 1 igual a j. Ou seja, por exemplo, aqui, lembrando que a minha coluna e a minha linha vai de 0 até 10, para esse caso aqui, né, já que o n é 11. Então, eu quero preencher com 3 aqui e vamos ver se cumpre. Se eu fizer 11 menos i, que é 0, então continua 11, menos 1, que é 10, e beleza, 10. E essa coluna aqui também, ela é a coluna 10. Então, beleza, j igual a 10, do outro lado deu 10 também, então beleza, vou preencher. Essa é a condição.
não tem muito segredo. Qualquer coisa, tenta dar uma bisoiada na matriz, testando essa formulazinha, n menos i menos 1 e v igual a j, e ver se bate. Então, vamos colocar aqui que se i igual a j, eu estou na diagonal principal. E se n menos i menos 1 for igual a j, eu estou na diagonal secundária. Na diagonal principal, eu tenho que preencher os elementos com 2. Na diagonal secundária, eu tenho que preencher os elementos com 3. E é isso, galera. Não tem muito segredo. Agora é só preencher o elemento central. O elemento central, você conseguia só olhando também identificar um pouco, né? Que ele está na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. E mesma coisa aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5. De fato é o centro da matriz, já que é uma matriz quadrada. E basta você dividir o n por 2, né? N sobre 2 vai dar exatamente essa distância aqui, que é a coordenada certa dele. Então, a gente vai falar aqui que matriz na posição n sobre 2 e n sobre 2 também para a coluna vai ser igual a 4. Feito isso, é só correr para baixo e printar nossa matriz aqui, que já foi, não tem muito segredo. Essa aqui eu não consegui pensar numa outra forma de fazer essa parte do meio aqui, de algum jeito mais fácil. Talvez não sei se teria como fazer tudo num loop só, talvez sim, mas enfim, fica, quem tiver alguma dica aí para resolução também pode falar. Então é só printar aqui %d e matriz de j, e depois de printar cada linha a gente printa um /n. E essa aqui a gente vai poder testar. Então a.out. E aí se eu colocar aqui um 5, ele sai uma matriz que é igual a que ele queria, né? Bonitinha. Então eu não vou testar o outro, eu vou submeter logo pra gente poder ir pra próxima. Vou submeter aqui em C. Esperar o bcrouch. Eita, ele deu um presentation error. Ah, eu esqueci de um detalhe importante. Bom eu ter feito isso para vocês verem. Não é simplesmente só printar, tem um espaço entre cada caso de teste, né? Cada caso de teste tem que ter um espaço. Então se eu tivesse testado aqui o próximo, eu perceberia, né? O 11, ele está saindo colado. Então a gente tem que printar um /n aqui embaixo para dar mais um espacinho. E esperar o tempo do bcrouch. Mas eu acho que... Legal, na hora que eu tô gravando o vídeo, o bcrouch resolve dar problema também. Vamos ver se a gente consegue submeter agora. Foi. E... ainda não foi. Tá, eu já sei por quê. É porque isso tinha que estar dentro do while. Sem cortes aqui pra essa parte, que vocês têm que ver eu passando vergonha também, às vezes. Só esperar aqui. Mas isso é normal. Pena que o bcrouch coloca um tempo, né? Esse timer a mais aí. Só pra enrolar. Agora enviando. E ele tá demorando, mas foi. Então, beleza. Eu espero que essa questão tenha ficado clara também. Vamos pra próxima.